Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? Me segue lá no Instagram e também me segue lá no YouTube. Entra no YouTube agora, acessa lá Miguel Cremonese, consultor Toyota, que você vai ter esse vídeo na íntegra lá para vocês saberem um pouquinho mais sobre a minha trajetória, né? Até a data atual, de como eu cheguei a ser consultor Toyota também, né? Então lá em 2004, né, eu saí do colégio agrícola, me formei em técnico em agropecuária em Uberlândia, Minas Gerais, e resolvi fazer agronomia, né? Para eu fazer agronomia, tem uma faculdade em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal, que ela é bem conceituada, a UFSM, né? A gente pendeu para ir lá para Santa Maria, então vamos se tocar para lá, né? Cheguei lá, primeiro ano eu estudei, né, em 2004, num cursinho para tentar passar na Federal. Aquela época eu conheci minha esposa também, atual, né? Sempre só tive uma até hoje também, né? Ainda bem, graças a Deus, uma tá ótimo, adoro ela, amo ela também. Mas em 2004, quando eu conheci ela, a gente resolveu casar, né? E eu não tinha profissão, eu não tinha da onde tirar o sustento, né? A gente precisava pagar aluguel, se alimentar, né? Até então meu pai me ajudava, né, mensalmente aos custos, né, do meu dia a dia lá em Santa Maria. Então eu resolvi, pensei assim, pô, onde é que eu vou ganhar um dinheiro que não seja um salário mínimo, né? O salário mínimo naquela época era 300 e poucos reais, né? E eu pensava assim, com esse valor eu não consigo sustentar uma família. Então eu pensei, quero ser vendedor, né? Vendedor, porque o que eu vender eu vou ganhar comissão além do meu salário normal. E comecei a largar currículo, né? Nunca tinha trabalhado, larguei currículo, escolhi umas empresas que eu pensei na época, vou trabalhar, eu acho legal a loja da Vivo lá, Claro, TIM, eu acho que eu vou entrar para essa linha da tecnologia, né? E larguei meus currículos. A Vivo, ela me chamou para trabalhar, primeiramente como promotor de vendas, né? Então eu fui lá, comecei meu primeiro emprego na Vivo, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, numa loja própria lá, né? Então foi uma base muito grande que eu tive também na Vivo, porque é uma empresa que também tem que estar sempre se adaptando, sempre crescendo, sempre mudando a tecnologia, sempre se atualizando, e era um mercado bem dinâmico, eu gostava muito de trabalhar naquela época também com a telefonia. Comecei como promotor de vendas, né? Me passaram a vendedor um período depois, e eu fiquei trabalhando nessa área de vendedor de telefonia, né? Por uns 2, 3 anos, né? Saí da Vivo, né? E eu estava desempregado, estava no mercado, né? Querendo me recolocar. E um dia, nos classificados do jornal, eu vi lá um anúncio do Grupo Car House, né? Que estaria abrindo uma rede de concessionárias Hyundai e estaria precisando de vendedores, né? Ia montar toda uma loja do zero, então mecânico, vendedor, administrativo, tudo eles estavam precisando na época, né? Larguei meu currículo, até a minha esposa que me falou assim, ó, manda teu currículo. Eu falei para ela, né, capaz, ali eu não tenho nem experiência, né, na venda de carros, como é que eles vão me contratar? E eu achei bem interessante, foi ela que me motivou a eu ir na concessionária largar meu currículo. Cheguei, larguei meu currículo, uns dias depois me ligaram para mim fazer um teste de psicológico, né, o tal do PI que eles fazem lá na Car House, né? E passei no primeiro teste, né, fiz uma redação, aí me chamaram para uma entrevista com a gerência, né?
Passei por essa segunda etapa e depois a terceira etapa seria com a diretoria, né? O diretor do grupo, da área comercial, e por fim fui aceito pela empresa, né? Não tinha experiência nenhuma na área de carros, foi tudo uma coisa nova para mim também. Em 2008, quando eu entrei nessa área, né? Eu entrei com sangue no olho, porque era o que eu tinha, né? De melhor para dar para a empresa era a minha vontade, né? A vontade de aprender, a vontade de crescer, a vontade de ser alguém na vida, né? E de aprender, né? Então comecei a trabalhar ali e foi um processo que teve uma crise naquele ano lá, teve no ano de 2008, se vocês lembrarem, teve uma crise mundial econômica, né? No início de 2009, a rede de concessionárias acabou fechando as portas, né? Eu fui demitido, estava na rua, me recoloquei na área de celulares, né? Fui trabalhar na Oi. Até hoje eu me lembro, né? Tava lá, trabalhei 3 meses na Oi. Tava um dia lá caminhando, voltando para casa, um final de serviço, meio desmotivado, né? Porque o cara tava acostumado com um ritmo de vendas, né? Eu gostava do que eu fazia na Sul House lá, né? Ser vendedor de zero, ser vendedor de usados, carros usados. Eu queria retornar para esse ramo, e é um ramo que na época era bem rentável, né? Mais que hoje um pouco, mas eu digo assim, ó, eu ganhava, foi o lugar onde eu melhor fui remunerado, né? Foi quando eu vendi carros, né? Então eu voltando meio deprê, assim, pensando na vida, né? Pensando, conversando comigo, com Deus, falando, quando é que eu vou voltar mesmo, né? Para conseguir um emprego de novo, vendendo carros. Tava meio cabisbaixo, assim, pensando. E é uma coisa muito interessante mesmo, porque eu acho que isso aí tem muita mão de Deus junto também. Porque uns dias depois, assim, ó, foi muito interessante, muito até cômico, né? Porque eu tava num dia de manhã cedo, era umas 7 horas da manhã, mais ou menos, era um sábado, e aí eu recebi uma ligação do número 21, assim, atendi, né? É o Miguel Cremonese, não sei o que, sim, sou eu, Miguel Cremonese. Aqui é o fulano de tal, sou o diretor da Hyundai no Brasil, gostaria de fazer uma entrevista com você. Você está empregado, está em Santa Maria, como é que está a sua vida aí? Eu falei, não, estou empregado, estou na área de telefonia, mas eu quero voltar para a área de carro, sim, com certeza, né? E foi quando ele falou assim, então amanhã eu estou indo ver um ponto aí em Santa Maria, e eu quero fazer uma entrevista contigo, estou ligando para alguns contatos da empresa anterior, da Hyundai, né, que era a Sul House na época, e eu quero fazer uma entrevista para recolocar essas pessoas que já trabalhavam lá na nossa empresa também, quando a gente for reabrir aí daqui 2 meses, né? E aí foi para lá, fiz a entrevista, ele falou, não, beleza, vocês vão envia a documentação de vocês para o RH, passou o telefone, tinha um pessoal do RH junto também lá na época, e para mim, cara, foi muito bom mesmo, porque foi um sopro de esperança ali na minha vida, né? E a partir dali a gente foi contratado um mecânico, foi contratado um do administrativo, veio um gerente de Passo Fundo e um avaliador de Porto Alegre para abrir a concessionária da Hyundai Caoa lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. De um prédio do zero, assim, tinha um prédio, uma concessionária de usados lá, que foi alugado ponto, e
E ele não, o prédio era bruto, assim, né? Era uma concessionária de seminovos, tinha um baita espaço, mas era um prédio mais num formato diferente de concessionária. Então a gente entrou lá para dentro, abaixo de obra, né? O pessoal quebrando parede, quebrando piso, botando porcelanato, reformulando, botando epóxi na mecânica, no pós-venda, e nós trabalhando ali, vendendo carro, atendendo carro, ajudando a gerência na época a orçar o orçamento ali para trocar um piso, para trocar o telhado. A gente sempre fazia tinha uma equipe lá também, assim, entre eu, o gerente e o avaliador, a gente era muito unidos, né? A gente era bem fechado e a gente se ajudava. Então, quando um podia fazer uma coisa, determinava para o outro tentava ajudar, fazia da melhor forma possível, né? E de lá para cá, a minha vida só melhorou, né? Nasceu meu filho, né? Tive um crescimento profissional na área, porque a Hyundai na época vendia muito carro, assim, ela estava em expansão, né? Um período depois fui transferido para uma loja lá de Porto Alegre, na Nilo Peçanha, ali bem na grife da marca mesmo, né? Uma loja que vendia mais de 270 carros por mês. Eu me lembro, na época nós era 17, 18 vendedores, vendia muito carro. Eu vendia em média ali 24, 25 carros por mês, né? E em 2012 eu voltei a Santa Maria pela Caoa também, só que daí foi me desgastando um pouco algumas coisas, um cansaço, né? Do trabalho meio puxado. Na época eu era um cara que também tinha pouca idade, né? Eu tinha 20 e poucos anos, né? Então resolvi mudar de ramo. Falei, eu vou para a área agrícola ali, né? Tive uma proposta da Valtra, né? Aceitei a proposta da Valtra. Fui trabalhar no noroeste do estado, do Rio Grande do Sul, pela Valtra Tratores mesmo, né? Consórcios, né? Eu era supervisor de consórcios na região. E depois eu fui para o oeste da Bahia também, lá em Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, aquela região ali do oeste da Bahia, que também ficou como uma área para mim supervisionar pelos consórcios, né? Não foi bem o que eu gostava de fazer, né? Então eu acabei voltando a Santa Maria, né? Continuei no ramo agrícola mais um período, fui trabalhar na New Holland, né? Na concessionária que tem lá em Santa Maria. Trabalhei um período como vendedor de seminovos e acabei saindo, né, para retornar aí pro ramo de carros, né? Nesse período, para mim me recolocar, eu ainda trabalhei numa eletrodomésticos, né, na Delta Sul. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre fui acreditando no meu potencial, acreditando no meu trabalho, querendo ser alguém, né? Buscando sempre ser o melhor, né? Tentando ser o melhor. Claro que tem muitas pessoas muito boas no mercado também, né? E foi sendo um passo a passo, gradativo, né? Já tomei bastante laço, como se diz, na cabeça, né? Já apanhei da vida também, não foi tudo maravilhas, a gente teve momentos bons, momentos difíceis para ser superados, né? E lá atrás entrei na Mitsubishi, uns 3 meses mais ou menos de Mitsubishi, e fui para a Toyota. Aí na Toyota eu fui recontratado na Car House, lá em Santa Maria, para ser vendedor de seminovos a princípio, né? Mas como eu já tinha uma bagagem de 0 km, eventualmente ainda vendia um 0 km, né? Passava para meus colegas lá, e foi assim eu conquistando, né, um espaço com o meu trabalho, né? Que eu cheguei a
ser promovido ao setor de 0 km da Toyota. De lá para cá, só teve coisas boas na minha vida. Eu agradeço muito mesmo todas as empresas que eu trabalhei, porque cada empresa eu aprendi um pouco, eu adquiri conhecimento, eu cresci junto. Mas na Car House e na Toyota eu tive uma bagagem assim de processo, de documentação, de aprendizado muito grande, né? Meu recorde no setor de seminovos, na época, eu me lembro que teve um mês que eu vendi 33 carros seminovos, né? E isso, para o nosso setor lá de Santa Maria, foi um número bem, como se diz assim, de destaque, porque não era comum, né, se vender tanto seminovo naquela loja. E eu me considero um vendedor proativo, então eu não esperava acontecer, eu ia atrás do cliente, ligava, mandava foto, vendia carro do grupo que estava em outra loja, né? Foi muito bom esse período de aprendizagem, até para eu aprender a conhecer mesmo, né, o mercado, conhecer os seminovos, ter um engajamento um pouco maior também em questão de conhecimento, né, de mercado e de produto. Passei para o zero, de lá para cá vendo 0 km, né, na Toyota. Na concessionária atual que eu trabalho é aqui na Rai Toyota, em Florianópolis. Me mudei para cá em setembro, né? Então estou ainda trabalhando, estou engatinhando ainda no setor, na cidade aqui como consultor, mas eu já tenho um papel bem importante na minha carreira profissional quanto ao quesito aprendizado na área digital. Lá em Santa Maria eu não tinha essa visão, né, tão grande quanto eu adquiri aqui, através de cursos, né. É até bom frisar, até bom passar isso para vocês, de assim, ó, não parem de estudar, não parem de se atualizar, se resignifique sempre, porque ninguém tira o conhecimento da pessoa, né. Então hoje em dia, se tu estudar, tem mais chance de tu chegar a um objetivo ou organizar a tua vida para chegar nesse objetivo, né? Eu hoje, aqui na loja de Florianópolis, tenho o meu Instagram, né? Miguel Cremonese, consultor Toyota. Eu comecei de setembro a fazer esse Instagram profissional. A partir de um mês atrás, mais ou menos, fiz o meu YouTube, meu canal do YouTube, para divulgar o meu serviço, para mostrar para vocês o quanto eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, para vocês que estão vendo esse vídeo, se inscreva aí no meu canal, aperta o sininho, me segue, me ajuda aí a crescer, e também vocês vão ter um conteúdo diferenciado também em relação à marca Toyota, porque eu vou investir pesado, né, nas mídias sociais. Então vai ser Instagram direto, vai ser YouTube direto, com informação, com vídeos informativos, com vídeos explicativos, né? E me coloco à disposição de todos vocês, se quiserem me chamar no direct, ou no WhatsApp, ou no próprio YouTube ali, comentar, eu sempre vou procurar responder para vocês da melhor forma possível e esclarecer todas as dúvidas de vocês. O meu muito obrigado pela atenção de vocês nesses quase 20 minutos de conversa, mas eu gostaria muito mesmo de passar esse conhecimento, essa história de vida para vocês que me seguem e que estão aí também me conhecendo um pouco mais. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, tudo de bom, tamo junto, segue lá no Instagram e se inscreva no meu canal. Um abraço, tudo de bom. Feito!